Desde quando nos disseram que a Holanda vai desaparecer? O Kim Jong-un vai destruir o seu país e de um ou dois países vizinhos ao mesmo tempo? E a Bélgica, é verdade que ela está condenada à aniquilação? Veja este vídeo até o fim, porque os 30 países que você vai ver estão condenados a sumir em breve. O Nepal é um país muito pequeno, sem litoral nos Himalaias, entre a Índia e a China, e faz fronteira com as montanhas mais altas do mundo. Como um país sem litoral, ele é quase inteiramente dependente do seu vizinho indiano, com o qual compartilha muitos laços sociais e econômicos. Mas devido a esta hegemonia política, cultural e financeira, o Nepal poderia literalmente ser absorvido pela Índia num futuro próximo, tornando-se assim um estado indiano de fato, e perdendo sua própria soberania nacional para sempre. Tenho certeza de que você nunca ouviu falar do Kiribati. É um estado insular perdido no meio do Oceano Pacífico, formado por 33 atóis paradisíacos, mas que mal sobe acima do nível do mar. A elevação das águas significa que este país vai desaparecer mais cedo ou mais tarde, e as previsões mais otimistas só o darão cerca de 50 anos antes de ser completamente submerso. Ficamos nas ilhas com a República de Palau, uma nação insular localizada na Micronésia e cujo território está espalhado por várias centenas de ilhas, das quais apenas algumas são habitadas. Entretanto, este arquipélago idílico está seriamente ameaçado pelo aquecimento global, cujas consequências desastrosas são cada vez mais sentidas pela população. O esgotamento dos peixes e a destruição dos corais significam que este pequeno país está condenado a desaparecer a mais ou menos longo prazo. A Etiópia é um país com uma das civilizações mais antigas do mundo e um passado glorioso. Entretanto, guerras fraticidas entre várias regiões, algumas das quais exigem ferozmente a independência, poderiam levar à sua fragmentação e, portanto, ao seu desaparecimento. Kosovo é um país que só ganhou independência em 2008 e ainda não é reconhecido pela União Europeia, e apenas 87 Estados-membros da ONU reconheceram formalmente Kosovo como um Estado independente e soberano. O território é reivindicado pela Sérvia, embora a maioria da população de Kosovo seja de etnia albanesa. As tensões interétnicas e a violência que elas geram não pesam no equilíbrio de Kosovo, e este pequeno estado poderia desaparecer do mapa. Há vários anos, a Síria tem sido um enorme campo de batalha, onde a violência étnica, política e religiosa é violenta, e causa centenas de milhares de mortos e feridos. A Síria é hoje considerada o país mais perigoso do mundo, o que não leva nada de bom para o seu futuro, e seu colapso está quase programado. A Somália é um país infame por suas fomes mortais e guerras civis intermináveis, que queimaram a nação desde o início de 91. Ninguém pode esquecer as terríveis imagens de crianças pequenas que sofrem de desnutrição e dezenas de milhares de refugiados que fogem de zonas de conflito. O país ainda não está fora de perigo, já que as lutas e a violência continuam em fúria e ao ritmo que as coisas estão indo, seu colapso é quase inevitável. A Coreia do Norte pode ter a bomba atômica, mas é um dos países mais pobres do mundo. A maioria da população vive em condições horríveis, colocada entre o martelo e a bigorna do regime comunista, que não hesita em esmagá-lo sem piedade. O risco de colapso desse estado nuclear é, portanto, muito alto, e muitos analistas preveem que uma revolução popular poderia finalmente unir as duas Coreias sob a bandeira sul-coreana. Madagascar é uma ilha gigantesca, com uma incrível biodiversidade de fauna e flora. Infelizmente, porém, este continente insular sofre de um grande problema de desmatamento, que ameaça transformar o país em um deserto árido. A população do país, que pratica a agricultura de corte e queimada, está queimando florestas que têm vários milhares de anos. Não podemos fazer este vídeo sem falar sobre a Holanda. De fato, nos ensinaram desde o nascimento que a Holanda é assim chamada precisamente porque está abaixo do nível do mar e, como tal, é capaz de desaparecer a qualquer momento. No entanto, temos que admitir que os holandeses estão em boa forma e, na minha opinião, estarão aqui por um longo tempo. O México é a 16ª maior potência econômica do mundo, mas é também um dos países mais violentos do mundo. Os vários cartéis de drogas formam um reino de terror sem nome, isso sem contar os assassinatos e sequestros, que se tornaram comuns lá. A criminalidade explosiva e a corrupção quase endêmica fazem do México um país que pode entrar em colapso muito em breve. Bangladesh é um país onde a maior parte do território está a menos de 12 metros acima do nível do mar. Esta situação geográfica não traz benefícios ao país, pois todos os anos ele tem que enfrentar grandes desastres naturais, como inundações, ciclones tropicais, tornados ou até mesmo gigantescos tsunami. Desde os tempos do rei Moshoeshoe I,
O povo do Lesoto temia que seu país sumisse na majestosa África do Sul. Para piorar a situação, Lesoto é um dos países mais pobres do mundo, ficando em 168º lugar em uma lista de 191 países. O estado, que está encravado dentro da gigantesca África do Sul, está constantemente em colapso por conta de sua economia e tensões políticas. De agora em diante, para os noruegueses, Belarus será chamado de Belarus, não Rivetsurland, que significa literalmente Belarus. Esta mudança de nomenclatura está longe de ser insignificante, porque mostra o apoio da Noruega e dos países escandinavos à Bielorrússia na perspectiva da emancipação do bloco soviético e a sua aproximação com o mundo ocidental. No ritmo em que as coisas estão indo, a Ucrânia está a caminho de desaparecer completamente do mapa. Muito provavelmente será substituída por um estado fantoche no pagamento do regime russo. Em qualquer caso, é isso que o líder russo Putin quer, e deve ser dito que ele está fazendo tudo o que pode para conseguir. A guerra na Ucrânia está se voltando a favor da Federação Russa, e isso apesar dos bilhões de dólares em ajuda militar e logística que o Estado ucraniano recebe dos seus homólogos ocidentais. Perdido no meio do vasto Oceano Pacífico, o arquipélago polinésio de Tuvalu é composto por 9 atóis esplendidamente belos, mas este arquipélago paradisíaco está infelizmente condenado a desaparecer devido à subida inexorável do nível do oceano. De fato, Tuvalu já perdeu grandes partes do seu território, que agora estão totalmente submersas, enquanto a terra restante se tornou infértil devido à quantidade de sal da água do mar. As Ilhas Marshall são um pequeno estado na Micronésia, cujo território consiste em ilhas vulcânicas e atóis de coral de rara beleza. Entretanto, o país ainda carrega as cicatrizes da Grande Guerra, bem como dos testes nucleares dos militares americanos que explodiram 67 bombas atômicas, principalmente na Ilha Bikini. Segundo alguns, estas ilhas ainda são radioativas e seria melhor ficar longe delas. Além disso, o arquipélago também sofre com um dramático aumento do nível das águas, que mordiscam um pouco mais da Terra a cada dia. Se estima que esses magníficos atóis de coral terão desaparecido completamente dentro de 60 anos no máximo, o que seria uma enorme perda para a humanidade. A Grande Muralha da China é a estrutura arquitetônica mais imponente já construída pela humanidade, tornando-a literalmente visível do espaço. Com mais de 6.700 quilômetros de extensão, este muro defensivo permitiu ao Império Chinês traçar suas fronteiras e se proteger das invasões mongóis, embora este último objetivo não tenha sido realmente alcançado. Mas se hoje a Grande Muralha é um patrimônio cultural inestimável para o Reino do Meio, o trabalho está rapidamente sucumbindo à erosão e às condições climáticas. Mais de 2.000 quilômetros da parede caíram em ruína ou desmoronaram, representando cerca de 30% da sua área total. Se nada for feito para salvá-la, esta maravilha arquitetônica do passado talvez será completamente destruída. Majuli é uma ilha no turbulento rio Brahmaputra, no estado indiano de Assam. A ilha tem uma área de 447 km², mas deve-se notar que no início do século XX, Majuli tinha 1.250 km², tornando ela uma das maiores ilhas fluviais do mundo. Devido à erosão alcançada e ao derretimento das principais geleiras dos Himalaias, o rio está condenado a sumir até 2050. Desde a queda do regime Gaddafi em 2011, a Líbia nunca atingiu o nível de violência e decadência tanto que seu colapso total fique pendurado na balança. O país que outra hora brilhou por sua riqueza petrolífera e a segurança inabalável é agora um vasto campo de batalha onde o risco de ser morto é quase total. Com pouco mais de 390 bilhões de árvores, a floresta tropical amazônica, que se estende por 5,5 milhões de km², é sem dúvida a maior do planeta. Mas não por muito tempo, infelizmente, porque o desmatamento causou estragos e estima-se que uma grande parte da floresta tropical amazônica foi completamente desmatada. Nesse ritmo, podemos dizer adeus para sempre à Amazônia e à sua incrível diversidade vegetal e animal. A Veneza e seus românticos passeios de gôndola, pontes icônicas e casas pitorescas. Mas tudo isso pode não ser mais uma história antiga, pois a bela cidade italiana também está sendo ameaçada pelo aumento da água do mar. Além disso, os edifícios, a maioria construídos sobre palafitas de madeira, estão constantemente em risco de colapso, sem mencionar as inundações muito frequentes que ocorrem a cada ano. Quando falamos do colapso de um país, não pensamos necessariamente na Bélgica, uma vez que esse país é uma das grandes potências europeias e mundiais, mas o reino da Bélgica está literalmente dilacerado por uma crise de identidade, pois a população está dividida entre a região flamenga de língua exclusiva holandesa e a região valã de língua francesa. Os movimentos separatistas em ambas as partes da Bélgica querem se separar e proclamar a independência, o que naturalmente condenará a Bélgica como a conhecemos hoje a desaparecer do mapa. Mas não se preocupe, isso não vai ocorrer em breve.
Desde a sua saída da União Europeia, Reino Unido está afundando em uma estagnação política, econômica e social nunca visto desde a Grande Guerra. Assim, ele está condenado à ruptura do seu núcleo estrutural, o que significa que a Escócia ou a Irlanda poderiam deixar o sindicato e proclamar sua independência em um futuro próximo. As Maldivas se tornaram um destino de sonho com seus pequenos atóis de coral e belas praias de areia branca. Mas o país corre o risco de que 80% da sua área terrestre esteja completamente submersa na água, e isso dentro dos próximos 30 anos, ou seja, até 2050. Portanto, um pequeno conselho: comece a poupar agora se você quiser ter a oportunidade de visitar este belo país antes que ele afunde. O Iraque faz parte da lista invejável dos 10 países mais violentos do mundo. Desde a última Guerra do Golfo, o país está em ruínas e suas instituições estão todas corruptas. Assassinatos, bombardeios e outros sequestros são quase diários. Taiwan pode ter apenas 1 ou 2 anos para viver como um país livre e soberano. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos declararam que a China poderia invadir o território taiwanês antes de 2024. Agora, nos conte nos comentários o que você acha desses 30 países que em breve desaparecerão completamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar aqui para ver outro vídeo nosso.